Coloquei a carteira aqui um pouco apertada. A paz do Senhor Jesus a todos, que já falei no primeiro vídeo. Nós falamos a paz do Senhor Jesus, por quê? Porque só existe um que tem todo o poder nos céus e na terra. Só existe um que é santo, 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 que habita no alto e sublime trono, que habita acima das estrelas, que habita no alto e sublime trono, lá no terceiro céu, aquele que Isaías escreveu, é o nome que é acima do nome. Isaías capítulo 9, versículo 6, há 2.700 anos atrás, Isaías cheio do Espírito Santo, ele escreveu capítulo 9, versículo 6, falando de Jesus. Não foi assim? O seu nome, glória a Jesus, será maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, Pai da Trindade. Aí depois, há 2.000 anos atrás, depois que Jesus ressuscitou, João, cheio do Espírito de Deus, ele escreveu na primeira carta de João, capítulo 5 e versículo 20, que é uma das palavras que eu mais amo na Bíblia. Jesus Cristo é o único Deus, o verdadeiro Deus. Glória a Jesus, aquele que nos deu entendimento para nós entendermos o que verdadeiro estamos. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, e ninguém me engana. Então esse agora é a segunda parte. Segunda parte. E eu coloquei o título assim: o que significa ser cristão? Esse é o título. A segunda parte, o que significa ser cristão? Hoje em dia, como sempre eu falei no primeiro vídeo, existe bilhões de bilhões que falam que é cristão. Como sempre eu falo, não esqueça. Se você não sabia, você vai aprender agora. No mundo existe 12.000 religiões, 600.000 seitas. Fala assim, todo caminho leva a Deus. Não, João 14,6. Jesus é o caminho para o céu. Só Jesus muda o ser humano. Tira o ser humano das trevas, da mentira, do engano, da idolatria. Muda o ser humano, muda o caráter do ser humano. Transforma o ser humano da glória para o bem. Aconteceu comigo e a minha amada esposa. É só Jesus e da paz deste mundo de terror. João 16:33, ele falou: em mim tereis paz, mas no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então é só Jesus. João capítulo 15, versículo 5, ele falou: sem mim nada podeis fazer. Então se Jesus disse, João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer, então eu preciso de quem? De quem você precisa? Hoje em dia existem milhões que falam que é cristão, mas o cristão é assim, ó, entre aspas, fica batendo aí nas casas, de casa em casa, mas eles blasfemam contra o nome de Jesus, fica pregando por aí, fazendo um prosétrio, igual Paulo fala, enganando e sendo enganado. Mas eu não me engano não, eu não me engano, que Jesus, ele abriu a minha mente, igual o mineiro fala, ele escancarou a minha mente. Então ninguém me engana. Uns andam na rua de dois em dois, falando assim que Jesus, quando estava quase morrendo, tiraram Jesus da cruz, depois ele casou com Maria e Maria Madalena. Isso é a maior blasfêmia que tem no mundo. Vão tudo queimar no inferno, vão pagar, se não se arrepender, né? E se quiser eu falo um monte de versículo, está marcado aqui, ó, um monte de versículo. Jesus nunca pecou. Jesus nunca pecou. Então quem lê a Bíblia aqui, ó, quem lê a Bíblia sabe, nunca pecou. Se fez como ser humano,
fez até menor do que os anjos, desceu aqui. Ele falou para o discípulo: eu dou a minha vida e tomo de volta na hora que eu quero. Você conhece alguém que pode falar isso? Jesus falou para o discípulo: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, eles vão matá-lo, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. E ele quer ver se alguém pode falar isso. Jesus foi assim e ressuscitou. Colossenses 2:15 fala que ele envergonhou Satanás na cruz do Calvário, subiu ao céu, se fez acima de todos os anjos. Quando ele desceu, fez menor do que os anjos. Quando ele subiu, ressuscitou, glória a Jesus, fez o nome que é acima de todo nome. Mateus capítulo 28, versículo 18. Todo o poder foi dado na mão de Jesus. Ele subiu ao céu, venceu o mundo, venceu a morte e venceu Satanás na cruz do Calvário. Então Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Eu te mostro a Bíblia, se quiser eu falo de Gênesis e Apocalipse. Cuidado com esses aí que ficam andando na rua de dois em dois e batendo na sua casa. Não atende. Manda a Bíblia nele, isso aqui, ó. Compra essa Bíblia aqui, sempre eu dou conselho. Bíblia de Estudo Pentecostal. Compra ela. Bíblia de Estudo Pentecostal. Você compra ela no Shopping e no Mercado Livre. Vou fazer até comercial para eles, né? É mais ou menos R$220. R$220. Mas para mim, não tem dinheiro no mundo que paga. Vale mais 220 milhões. Então vamos continuar aqui, essa segunda parte. O que significa ser cristão? Eu parei no sofrimento de Paulo. Aí você assista a primeira parte. Deu mais ou menos 30 minutos. Ficou olhando ali porque eu quero ver que o máximo dá 30 minutos. Que assim é melhor para a pessoa assistir. Aí eu parei no sofrimento de Paulo, né? Eu marquei aqui o 10. Eu parei, que Paulo fala que levava as marcas de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículos 16 e 17. Será que você pode falar isso? Ou eu levo as marcas de Cristo. O que é a marca de Cristo? Marcas de Cristo. É você sofrer pelo Evangelho, sofrer por Jesus. Jesus disse: no mundo sereis odiado. Odiado por quê? Porque você vai, glória a Jesus, você vai combater contra a heresia, falso profeta, religião, contra o pecado. Você vai combater. Então as pessoas ficam com raiva de você. Mas o importante é você ter um arrebatamento, que o arrebatamento vai ser hoje ou amanhã. Eu sou pré-tribulacionista e ninguém me engana. Ninguém me engana. Nós vamos para o 11. Preste atenção, lê lá. Colossenses capítulo 2 e versículo 6. Eu vou falar de dois versículos, um bate com o outro. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Lê lá para você ver, medita lá. O que é seguir os passos de Jesus? O que é seguir os passos de Jesus? Não é igual o rastro na areia, igual falar aquele hino esqueci dele, o Dalvan, não é isso? O que é passos de Jesus? O que significa? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Parte B. Lê e preste atenção. Marque para você não esquecer. Eu assisti um filme que eu chorei. Eu chorei muito. Cristão só assiste filme de Bíblia, pregação e filme evangélico. Assista ele. Mas você assiste o original. O original. O nome do filme é... Acho que você pode se conhecer, né? Se você não conhecer, clica no YouTube. Acho que no YouTube, não sei se está passando, mas tem gente que tem um jeito de pegar, né? Eu não sei. Mas eu assisti no YouTube. Fala assim, o nome. Em seus passos, o que faria Jesus? Oh, glória a Jesus. Fala assim, em seus passos, o que faria Jesus? No começo eu não entendi essa frase. Mas quando eu assisti o filme, eu fui entendendo. Vou falar rapidinho. Ele era uma pessoa que saiu da cadeia. Ele tinha aceitado Jesus. Aí ele saiu da cadeia bem crente. Aí ele chegou numa cidade interior e estava com fome e desempregado. Aí ele chegou mais ou menos umas 8 pessoas, por aí, de 7 ou 8 ou 9. Todas essas pessoas, todos que ele chegou e pediu ajuda, todos negaram. Mais ou menos de 8 a 10. Todos ele pediu ajuda, todos negaram. Assiste o filme para você ver. Eu fico arrepiado assim, ó.
em seus passos que faria Jesus. E sabe, eles que negaram, ele foi passando em frente à igreja evangélica, aí ele estava quase passando fome, triste. Aí ele olhou na porta assim, esse filme, você que assistiu ele 1000 vezes. Aí ele entrou na porta da igreja evangélica, sabe que ele estava lá, numa rodinha, e o pastor, entre aspas, negou ajuda para ele também. Aí estava lá o pastor e os evangélicos, os crentes de Araque, evangélico, entre aspas, uns 8 ou 10, estava lá numa rodinha, que o pastor também, falso pastor, estava lá, falando de Jesus, mas estava falando de outro Jesus, não o Jesus daqui. Aí ele pegou e ficou revoltado, aí ele entrou, parou bem no meio. Aí quando ele parou no meio, ele mandou cajado, mandou Bíblia e cajado, falou assim: vocês é crente? Vocês é cristão? Aí ele começa a descer o cajado neles, aí ele fica triste, chora, aí ele caiu no chão. Aí eles levaram ele, colocaram ele num quartinho. Aí a partir daquela hora, pelo que ele fez, todos eles se arrependeram, por causa dele. Aí ele ficou lá na cama, aí no fim do filme, ele fica na cama, aí no fim do filme ele levanta sozinho e vai embora. Aí é fim. Ninguém ficou sabendo o que ele fez. Então assiste esse filme que você vai chorar. Então isso é ser crente. Esses evangelhos que eu estou falando, nesse filme, hoje em dia está assim, está lotado. Eu já passei por isso, Então assiste ele. 12. O que é ser cristão de verdade? É servir, adorar, ser fiel só a Jesus. Só a Jesus. Só Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Então ser cristão é seguir só a Cristo. Aí você vai ter a sua recompensa. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, eu te daria a coroa da vida. Leia lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 5 e 21 e 22. Presta atenção. Aí ele fala assim: ao que vencer, olha só que palavra, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo. Jesus está falando, no meu trono, assim como eu venci e me assentei, glória a Jesus, e me assentei com meu Pai no seu trono. Glória a Jesus, viu? Que palavra? Medita em Apocalipse capítulo 26 e versículos, Mateus capítulo 26, versículo 64 e Marcos capítulo 16 e versículo 19. Olha, ele assentou à direita do Pai. Mateus capítulo 26, versículo 64, Marcos capítulo 16, versículo 19. Então cristão é servir só a Jesus, só Ele, ninguém mais. O que é ser cristão de verdade? Cristão de verdade, Paulo fala assim, ó, lê a Bíblia assim, ó, lê a Bíblia, para você falar que eu estou falando heresia, lê aqui, ó, pega aqui e lê a Bíblia assim, ó, marca aí. Paulo fala assim: fugir da idolatria. Então Paulo está mandando, fala assim: fugir da idolatria. Esse é ser cristão de verdade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Lê lá. Se você não sabia, lê lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Então lê a Bíblia. Fala: os idólatras serão jogados no fogo do inferno. Mas isso aí é se não se arrepender. Não se arrepender. Vamos ler aqui Filipenses. Abre aqui a sua Bíblia. Deixa eu mostrar mais ou menos como está o ser humano hoje na terra. E fala que é cristão, né? Fala que é cristão. Carta de Paulo aos Filipenses, Novo Testamento. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Leia para você ver. Versículo 19 até o 21. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 19 ao 21. O fim deles é a perdição. E o Deus, quer dizer que Deus, que eu falo, Deus é a palavra pequenininha, entre aspas. O Deus deles é o ventre. E a glória deles para a confusão deles. Mesmo que já pensam nas coisas terrenas, só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu,
onde também esperamos o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também todas as coisas. Então nós seremos transformados como os anjos. Mateus capítulo 22. Mateus, leia a Bíblia. Mateus capítulo 22, do 23 ao 34. No céu não existe anja e nem anjinho. Você olha no YouTube aí, eu começo a dar risada. Eles colocam lá mulheres, até de brinco, que Deus não aceita nem aqui. Coloca mulher no céu até de brinco, e cabelo curto. No céu não tem mulher, não tem anja, e não tem também anjinho. Nós seremos transformados como anjo, mas se for fiel até a morte. Leia Mateus capítulo 22, do 23 ao 24. Leia também, não vou ler aqui, leia também Romanos capítulo 1, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, leia do 18 ao 32, leia na sua casa, não vou ler. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32, é o jeito que o ser humano é hoje, mas eles falam que é cristão, fala, né? Eu vou dar uma explicação rapidinho, que eu vou lá ver a hora aqui. Eu vou dar uma explicação rapidinho sobre Filipenses, que eu li aqui, capítulo 3, versículo 19. Eu vou explicar, é o versículo, Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Leia aí. Fala assim: o fim deles é a perdição. O Deus deles, quer dizer, a palavra Deus é pequenininha, entre aspas. O Deus deles, aí você lê também 17, que eu li, 18, 19, né? Assim, Filipenses 3,19 descreve o destino trágico, presta atenção, Filipenses 3,19 descreve o destino trágico daqueles que se opõem ao Evangelho, caracterizando-os como cujo Deus, que entre aspas, é o ventre, foco nos desejos carnais, que se gloriam em coisas vergonhosas e se preocupam apenas com questões terrenas, resultando em perdição eterna. É um alerta contra a idolatria dos prazeres e a falta de visão espiritual. O que é o destino e a perdição? É o fim dos que vivem focado na carne e na destruição. O destino e a perdição é o fim dos que vivem focado na carne, é a destruição. O que é o Deus, que eu coloco a letra pequenininha? Quando você lê 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4, lá está escrito Deus, letra pequenininha. Na verdade, tinha que colocar entre aspas, né? Mas está escrito letra pequenininha. Aí ali significa Satanás. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Fala assim que ele engana todo mundo, fala, ele cegou o ser humano para que ele não venha reconhecer quem é Jesus. 2 Coríntios 4, 4. Então, o Deus deles é o estômago, o ventre, a idolatria e os desejos físicos, apetite e prazeres sensuais. O que é glória? A glória no que é vergonhoso. Orgulho de atitude que deveria causar vergonha. Foco terreno. Mente voltada apenas para as coisas desta vida, ignorando as celestiais. Tá vendo? Nós temos que gloriar no quê? Nós, como cristãos de verdade, em quem nós temos que gloriar? Quem? Marca aí. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Velho Testamento, livro de Jeremias, que ele foi crente mesmo de verdade. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Leia na sua casa, leia a Bíblia, seja sábio. Nós temos que gloriar, difícil de falar, né? Nós temos que gloriar em Deus, nós conhecer Ele. Então, e só nos interessa, estou terminando, então as pessoas do mundo só querem as coisas do mundo, mas nós não. O cristão, ele interessa o quê?
que o cristão interessa? O cristão de verdade. Se não fala a memória, é Colossenses, capítulo 1, 2 e 3. Fala assim: procurai primeiro o reino do céu, e todas as coisas serão acrescentadas. Em Mateus também eu esqueci. Então leia Colossenses, capítulo 3, versículo 2, 3. Então o que nos interessa é só a cidade santa. Então só nos interessa isto. Leia Hebreus, capítulo 11, versículo 16. Leia lá. Hebreus, capítulo 11, versículo 16. Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Segunda carta de Pedro, vou falar bem devagar e você marca aí. Segunda carta de Pedro, capítulo 13 e versículo 13. Glória a Jesus, está vendo? Romanos, capítulo 6 e versículo 23. Olha só que palavra, vamos terminar. Romanos, capítulo 6. Presta atenção nessa palavra. Romanos, capítulo 6. Eu falo só Bíblia. Eu falo só isso daqui, ó. Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte. Dizer que é morte para sempre, né? Apocalipse 20 e 10. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus, está vendo? Nosso Senhor. Então, o caminho é só para o céu, é Jesus. Tem um monte de versículo aqui que eu esqueci de marcar, mas tem um monte. Fala assim: quem negar Jesus, no dia do julgamento, Jesus também vai negar. Aí vai ter tudo lá, em Mateus capítulo 25, na feira dos bodes, em Mateus capítulo 7. É assim, muitos falam: Senhor, Senhor, expulsamos demônio no teu nome, não fala assim? Então vão ter todos lá. Aqueles que negar Jesus, então você tem que servir é só Jesus. Leia João 8,32, João capítulo 5, 39. Leia 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Isso é Bíblia. Leia 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Isso é Bíblia. Leia livro de Gálatas capítulo 5, versículo 20 e 21. Efésios capítulo 5, versículo 5. Isso é Bíblia. O seu pastor ensina. Apocalipse 21, versículo 8 e 27. E o capítulo 22, versículo 15, eles ensinam para você? Você já sabe ler a Bíblia, não deixe se enganar. Ser cristão. O que é ser cristão outra vez? Fica olhando a hora que eu vou parar. O que é ser cristão de verdade? Ser cristão de verdade é ser nova criatura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. Leia a Bíblia e seja sábio. Cristão de verdade é ser nova criatura. E aí as coisas passadas já eram. Todos os pecados não existe mais. Deus perdoa. Cristão de verdade só escuta louvor. Cristão de verdade não escuta música secular. Secular eu falo do mundo. Então, eu gostava de muito mundo italiano, inglês, Jovem Guarda, que é as músicas mais lindas que tem, né? Se for falar de música secular, hoje só tem lixo. Chamado de lixo não é elogio. Pelo menos as músicas do tempo passado, Jovem Guarda, era linda. Mas hoje eu escuto só louvor. Então, o cristão de verdade, ele é assim, ó. Só escuta louvor, 24 horas. Salmo 22, versículo 3. Fala assim: aquele que é santo habita entre os louvores de Israel. Salmo, marca aí. Salmo 22, versículo 3. Então escuta só louvor. E tem aqui, ó, a espada na mão e o louvor na sua boca. Escuta bastante harpa de ouro. Não tem hino mais lindo no mundo que a harpa de ouro. Clica no YouTube, harpa de ouro. Então é Bíblia, louvor e Bíblia. Lê o Salmo. Hebreus capítulo 4 e versículo 2. Essa palavra que fala, quer dizer, significa assim, só louvor e Bíblia na mão.
Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Medita também Salmo 149, versículo 6. Cristão de verdade não escuta lixo. Quem eu estou falando é cristão de verdade. Não ouve lixo. Não ouve lixo. Novela, já está falando, né? Novela. Filmes seculares, músicas seculares. Não põe coisas má diante dos teus olhos. Cristão de verdade não põe coisas má diante dos teus olhos. E lixo também de futebol. Assim, Salmo 101, versículo 3. Salmo 101, versículo 3. Deuteronômio, capítulo 7 e versículo 26. Marca aí, pega um papel e marca. Tá vendo? Salmo 101, versículo 3. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Jó, capítulo 22 e versículo 23. Não põe as coisas má diante dos teus olhos. A sua casa é um lar santo. A sua casa é um lugar diferente. Então leia a Bíblia e seja sábio. Deus, ele sabe que são seus, viu? Você sabia disso? Sabia? O Senhor Jesus sabe. Ele sabe quem são os seus. Salmo, leia lá. Salmo 4. Salmo 4, versículo 3. Salmo 65, versículo 4. Leia a Bíblia. Aqui, ó. Se você achar que eu estou mentindo, leia a Bíblia. Eu só falo de Bíblia. Todo mundo fala esse versículo aqui, ó. Mateus capítulo 22, versículo 14. Mateus capítulo 22 e versículo 24. Faz muito chamado e pouco escolhido. Até aceita falar isso. Aceita, mas não é assim não. O pouco escolhido, lê lá Mateus capítulo 7. Se dá tempo, eu vou ler aqui. Amém? Vou ler aqui rapidinho, deixa eu ver que hora que é. 27 minutos. Vou ler aqui rapidinho, quer ver? É dura essa palavra, né? Mateus capítulo 7, fala assim, ó. Entrai pela porta estreita, porque largo é a porta, e espaçoso é o caminho, que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho, que leva à vida, pois pouco ao que se encontra. Aqui está falando de igreja de porta estreita. Mas hoje tem? É muito raro. É como encontrar agulha no palheiro, né? Mas tem. Tem pouquinho, mas tem. É como encontrar agulha no palheiro, mas tem. Presta atenção, eu estou olhando Mateus capítulo 7. Presta atenção que você vai ter temor a Deus. Mateus capítulo 7, e o versículo 21 fala assim, ó. Quem entra no reino dos céus? Quem entra no reino dos céus? Está perguntando, quem entra no reino dos céus? Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Presta atenção, lê a Bíblia. Fala assim, ó. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. 22. Muitos me dirão naquele dia, que é o dia do julgamento. Mateus capítulo 5, versículo 12. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos o demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí Jesus vai falar assim, esse dia não tem misericórdia, viu? O dia do julgamento não vai ter misericórdia. Não, é Tiago, se não me engano, parece capítulo 2. Não vai ter misericórdia. E se eu fosse Deus, eu faria a mesma coisa. Eu tiro o chapéu para Deus. É o versículo 23, assim, ó. Mateus capítulo 7, versículo 23. Jesus fala, então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Tá vendo? Depois você lê também, vou parar. Depois você lê aqui também, ó. Você lê aqui também, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Você lê do 31, do versículo 31 até o
46. Mateus capítulo 25. Medite em sua casa, do versículo 31 até o 46. Presta atenção. Evangelho segundo Mateus capítulo 25. Você medita em sua casa, do 31 até o 46. Muitos vai ter aqui nesse versículo aqui, ó. Versículo 32. Muitos que falam que é cristão. Vai ter aqui, ó, no versículo 32. E todas as nações serão reunidas. É dura, hein? Uma palavra maravilhosa, mas é dura. Presta atenção. É por isso que tem que ler a Bíblia. O seu pastor ensina isso. Fala. E todas as nações serão reunidas diante dele, que é Jesus. E apartará um dos outros, como o pastor aparta a voz das ovelhas. Versículo 41. E dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me desse de comer. Vou ler tudo isso aqui não. Versículo 46. E irão eles para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Essa palavra aqui é quando assim, quando você visita um preso, está visitando, fazendo para Jesus. Você visita uma pessoa no hospital, você está visitando é Jesus. Você vai numa casa e visita um doente, você está visitando é Jesus. Está fazendo é para ele. Quando você lê essa parte aqui, fala Mateus capítulo 25, a partir de 31. Lê para você ver. Lê na sua casa. Então, isso é ser cristão. Agora a hora aqui. Amém? E a paz do Senhor Jesus, e Jesus te ama. Eu ia falar, como sempre eu esqueço de falar, esse meu vídeo eu faço só aqui, ó, em frente à televisão, na minha casa, no meu lar docilar aqui. Sempre eu falo, não coloco um monte de livro, outra cena aqui, não sei como é que eles fazem, né? Não sei como faz, nem sei fazer. Aí eles colocam aqui para falar que está lá. Não, eu não gosto de fazer isso, porque eu uso de mentira. Então eu faço só aqui, este é o meu lugarzinho. Então você dá um like aí, me ajuda e passa para os outros. Amém? Jesus te ama.